para eles estarem em condições de igualdade, né? Agora, Cláudio, me diz Cláudio e André, agora eu estou super curiosa, o que isso tem a ver com o nosso tema? Tem Vamos tudo a falar ver. Quer que- começar, André? Quer começar? Eu posso ir complementando aqui? Vamos começar. Relações trabalhistas é lidar com o conflito que existe dentro das empresas. Tá? Isso que eles viveram de uma forma muito rápida acontece em todas as empresas. A relação do supervisor com a sua equipe. Existem tarefas que são mais nobres, existem tarefas que são menos nobres. Eu comecei minha carreira na manutenção e colocar o mecânico lavando peça era quase que um castigo, né? Isso ocorre dentro das empresas, né? Isso que vocês viveram aí ocorre dentro das empresas. E a maior parte dos conflitos que existem dentro das empresas, estes conflitos nascem da relação do supervisor com a sua equipe, né? E quando estes conflitos não são tratados, quando o supervisor ele gera conflitos, estas pessoas que são continuamente deixadas de lado ou que se sentem preteridas nas atividades das empresas, estas pessoas se posicionam ao contrário. Surge um conflito e muitas dessas pessoas, inclusive, passa a criticar o supervisor, a reclamar de outras coisas. São pessoas que não estão satisfeitas no local de trabalho e procuram compensar essa satisfação, reivindicando aumentos salariais maiores do que o razoável, reivindicando benefícios, passam a reclamar de várias coisas, passam a reclamar do restaurante, passam a reclamar do vestiário, etc. A minha experiência nestes muitos anos de carreira, né, em relações trabalhistas, é que a maior parte dos conflitos que existem nas empresas nascem desta relação. Tá? E eu quis mostrar isso daí, respondendo à pergunta que foi feita, por que esse exercício? Porque isso deixa constrangido. Este foi o primeiro exercício que eu participei antes de entrar. Eu era gerente na área de manutenção, quando eu participei de uma simulação dessa. E eu fiquei entre os baixos performance, nem meia boca me levaram, tá entendendo? Fiquei lá entre os baixos performance. E eu reclamei muito, na realidade, eu senti desrespeitado, tá entendendo? Estou aqui, não me esclareceram nada. Eu fui até um pouquinho mais duro do que os comentários que vocês colocaram aí, tá? Estas pessoas, muitas vezes, elas continuam trabalhando na empresa por conta da família que tem, da necessidade de receber o salário. Se eu sair daqui, talvez eu não consiga esse emprego com facilidade. Eu tenho filho, eu tenho esposa, eu tenho que sustentar, eu tenho marido agora. Então, esse tipo de conflito é o conflito mais comum dentro da empresa. Agora, ele não se manifesta, as pessoas não reclamam isso daí. Elas passam a reclamar outras coisas. Meu salário está baixo, meus benefícios estão baixos, etc, etc. Então, respondendo isso daí, o que nós tentamos vivenciar com vocês aí de uma forma muito simples, né? Uma forma que no dia a dia é diferente, o principal conflito que existe dentro da empresa. Quer falar alguma coisa sobre isso, Cláudio? Eu acho que esse ponto, André, ele é perfeito pelo seguinte, a gente vai notando também não só a insatisfação, mas nos dias atuais, como isso acaba adoecendo as pessoas também. Como elas vivem o grande dilema... Estou ouvindo aqui. É que não precisa agora, né? Para falar, não. Como elas vivem o grande dilema entre a necessidade, muitas vezes, de se manter no emprego, né? Como a gente fala, eu tenho boleto para pagar. E esse sentimento, que exatamente passa por isso que vocês falaram aqui, né?
estarem se sentindo preteridos, estarem se sentindo maltratados, né? Colocados de lado e tal. Esse dilema adoece as pessoas. Cada vez mais adoece. É que já adoecia no passado, mas não se falava como se fala tanto hoje em dia. Então, isso que o André falou, da insatisfação, que é uma crescente e que é um gerador de conflito, a gente vê também quando as pessoas saem das empresas. Se a gente fosse fazer, e eu já fiz esse tipo de levantamento, existem os indicadores que demonstram que inúmeros processos trabalhistas não existiriam se as relações com seus gestores fossem de boa qualidade. Porque muitas vezes aquele indivíduo está processando não a empresa, ele está processando o gestor dele. Então, seja no nosso dia a dia, os conflitos que são crescentes, a gente vê também no momento da ruptura, do encerramento de uma relação de trabalho também. Não é isso, André? É isso daí. A maior parte do que leva as pessoas a reclamar da empresa, evidentemente reclamando do chefe dele, é esse tipo de tratamento diferenciado. Agora, nós, hoje, esse tipo, ele sentir que está sendo desprezado, isso dói muito mais, gente, do que simplesmente você ir no banheiro e a descarga não está funcionando direito. Você ir usar a torneira e a água estiver pouca. Isso incomoda muito mais as pessoas. Agora, isso não aparece nas pesquisas, porque as pessoas, em vez de reclamar da falta de consideração da empresa, elas reclamam disso daí. E a consequência disso é que essas pessoas levam reclamações para os sindicatos, fazem denúncia no Ministério Público e entram, como o Cláudio disse, com processos na Justiça. Então, hoje, o objetivo é falar dos desafios, né? Hoje, a maior parte dos profissionais de relações trabalhistas das empresas tratam as consequências deste conflito, tá? As consequências desta ação do supervisor. E pouquíssimas pessoas, poucas empresas, hoje ainda, mas existem empresas que estão fazendo isso daí, tá? Tratam a causa. Gente, eu, como disse, eu comecei a minha carreira na manutenção mecânica, não é? A manutenção preventiva, ela é muito mais eficiente do que a manutenção corretiva, tá? Quando essas reclamações ou outras reclamações vão para o sindicato, né, elas voltam e quando elas voltam, é a manutenção corretiva. Hoje, por uma coincidência, eu almocei com 3 sindicalistas do sindicato Metabase Mariana, né? Ele pega aqui na região de Minas Gerais e Minas Centrais, né? E eu fiz uma pergunta para eles, né? O que mais incomoda os trabalhadores, né? A resposta foi clara: essa tal de meritocracia que vocês utilizam e que os supervisores privilegiam grupos específicos, privilegiam quem puxa saco e outras coisas mais que eles falaram nisso daí, tá? Então, gente, é isso que eu queria mostrar para vocês. Este é o nascedouro da maior parte dos conflitos trabalhistas que existem nas empresas. É aí que nasce, é aí que se inicia o conflito, tá? E que este conflito, muitas vezes, ele é levado, na maior parte das vezes, levado para fora das empresas, né? E aí, Cláudio e André, não sei qual dos dois poderia responder. Como que vocês, profissionais dessa área, poderiam ajudar a minimizar esse tipo de reclamação? Qual seria o papel um pouco mais proativo desse profissional? Essa pergunta que eu queria fazer para o restante do pessoal. Queria ver se alguém na plateia aí... deixa com eles primeiro, né? Vamos ver. Então vou vir aqui saber se alguém quer... E responder como lidar com este conflito. Vamos ver se alguém ajuda a gente aqui. Resolver este conflito. Alguém quer me ajudar aqui? Olá, boa tarde. Meu nome é Luciana
Trabalho na Arme Custaco, na área de recursos humanos e relações trabalhistas, e faço parte do GRTB. Tá bom? Muito prazer em conhecê-los pessoalmente. Tá? Prazer, Luciano. É uma pena que eu não estou aí, mas Pois faz propaganda do nosso grupo, faz propaganda. Pois é, um excelente grupo de relações trabalhistas que nós temos aí. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que é a gente trabalhar na base, né? Na base da nossa liderança. Eu acho que é a gente tratar as emoções da nossa liderança, como que eles estão, como que eles precisam lidar com a emoção da sua equipe, conhecer como que cada funcionário vive a sua forma de relação, porque dentro de... Gente, estou nervosa, hein? Professora André e Cláudio aqui na minha frente, estou nervosa. Empatia, a forma de conhecer a sua equipe, de lidar com a sua equipe, saber que por trás de um trabalhador tem um ser humano que tem emoções, que tem a sua vida, que tem a sua história, né? E respeitá-los, né? Porque se não tem essa base na relação entre líder e liderado, tudo mais vai funcionar com mais dificuldade, né? Então, para mim, eu acho que o trabalho com a liderança, eu acho que é o treinamento com a liderança, é mostrar que existem emoções, né? Não são máquinas, são seres humanos, né? Então, é trabalhar na coxia, digamos assim, né? É um trabalho anterior, porque senão você paga a conta lá na frente, né? Eu sempre falo isso. Quando eu recebo uma ação trabalhista e eu vou ver, né, os detalhes dela, eu chamo o gestor, o supervisor, para a gente conversar sobre aquele profissional, né? E muitas das vezes a gente consegue identificar que é exatamente o que o Cláudio falou. Está na relação... a ação trabalhista não é contra a empresa, é contra o gestor, é contra o líder, é contra a forma como ele foi tratado. Então, se o trabalhador ele é respeitado, se o trabalhador ele é visto como um ser humano que sente dor, que tem emoções, né? Ele também vai ter esse tratamento com a empresa. Eu sempre falo isso, o trabalhador ele trabalha, não é só para a empresa, ele trabalha para ele e ele trabalha para o chefe dele diretamente. Então, se ele tem uma atenção, um cuidado e um respeito, tudo vai funcionar de uma forma melhor. Eu acho que é isso. Muito bom. Eu recebo, gente, muitos currículos de profissionais de relações trabalhistas, tá? Eu diria que mais de 95% dos currículos que eu recebo são pessoas que dizem que têm experiência em relações trabalhistas e que participam de negociações com os sindicatos. Tá? Eu negocio com o sindicato. Eu digo que ele só atua na parte menos importante de relações trabalhistas. E muitas das pessoas acham que relações trabalhistas é simplesmente negociar com o sindicato. A verdadeira relações trabalhistas, gente, é você atuar aonde nasce o conflito, aonde surge o conflito, tá? E evitar que e fazer com que o supervisor seja o responsável por resolver o conflito. Uma pessoa que muito me ajudou na minha vida a inspirar, já faleceu, o Eli Gonçalves Moreira. Hoje o filho dele está continuando o trabalho. Ele diz o seguinte, ele me diz, o ambiente de trabalho, um ambiente saudável, é um patrimônio para a empresa. A empresa que se preocupa com o ambiente de trabalho, ela tem resultados melhores na relação trabalhista. Isso surgiu, inclusive, agora, fora do Brasil, né? Que começou com a experiência do cliente, hoje é a experiência do empregado, Employee Experience, né? É como a empresa é vista pelo empregado. Então, gente, o investimento no ambiente de trabalho saudável é o melhor resultado para isso daí.
de tudo que eu já vi, de tudo que eu já presenciei, de tudo que eu já experimentei, né? Só antes disso, eu fiz esse exercício com líderes de base de algumas empresas, supervisores de alguma empresa. Só que lá, presencialmente e com um tempo muito maior, né, eu dou um colorido também muito maior, né? Eu crio uma situação onde o desconforto do supervisor que está ali junto com o grupo é muito maior do que o que vocês vivenciaram aí, né? E eu já escutei depoimentos de falar o seguinte: olha, eu vou refazer a minha forma de tratar a equipe, né? E a melhor forma de tudo que eu já vi, de tudo que foi feito para tratar este conflito, é você exercitar o diálogo. E que ele some muitas vezes no trabalho. Então, nós ajudarmos o supervisor a dialogar com a equipe, a criar espaços para que